Como o Espírito Santo revela a vontade de Deus no silêncio das orações. Há silêncios que inquietam, silêncios que ferem e silêncios que fazem a alma sentir que está caminhando sem direção. Mas existe um tipo de silêncio que poucos conseguem reconhecer. O silêncio onde Deus fala mais alto do que qualquer palavra poderia expressar. Esse silêncio não é negativo, não é vazio, não é abandono. Ele é um território espiritual, onde o Espírito Santo se movimenta de forma tão profunda e tão sutil que só discernimos quando o coração começa a amadurecer. E é exatamente essa a pergunta que abre esta mensagem. E se o silêncio que mais te angustia for justamente o lugar onde Deus está revelando a vontade dele para a sua vida, essa pergunta sacode áreas internas que muitas vezes estavam adormecidas. Ela toca medos, expectativas, dores e esperanças que você tenta equilibrar diariamente. Porque quando Deus se cala, é natural pensar que algo deu errado. Mas a Bíblia revela uma verdade completamente diferente. O silêncio de Deus é um ambiente de ação invisível. Entre a morte de Jesus e o amanhecer da ressurreição, houve um período de silêncio absoluto. Nada aconteceu aos olhos do mundo. Porém, no reino espiritual, tudo estava sendo transformado. Aquilo que parecia inatividade era, na verdade, preparação. O que parecia estagnação era redenção em andamento. Deus trabalha em dimensões que você não vê. E é isso que muitos ainda não compreendem. O silêncio de Deus não visa punir, visa purificar, visa revelar, visa alinhar. No silêncio, Deus arranca ruídos que distorcem sua percepção. No silêncio, Deus expõe intenções do coração que o barulho encobre. No silêncio, ele fortalece sua fé, porque é impossível amadurecer espiritualmente sem aprender a confiar naquilo que não se vê e não se ouve. A fé que só funciona quando Deus fala ainda não é fé plena. A fé que permanece mesmo quando Deus silencia é fé que cresceu. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você ora e parece que nada acontece. Você busca respostas e só encontra quietude. Você clama e o ambiente permanece igual. Mas essa imobilidade aparente pode ser a prova de que algo muito maior está sendo construído longe dos seus olhos. O Espírito Santo opera em camadas que você não consegue acessar. Ele toca pensamentos antes de tocar circunstâncias. Ele alinha sentimentos antes de transformar ambientes. Ele te prepara antes de te mover. E muitas vezes, esse processo acontece em silêncio. O silêncio também revela a própria vontade de Deus, porque cria espaço para perceber direções que não são evidentes. Quando não há barulho emocional, fica mais fácil sentir aquela paz específica que só pode vir de Deus, aquela convicção suave que se repete, aquele incômodo que surge quando você pensa em tomar um caminho errado. Aquele versículo que volta à sua mente. Nada disso é aleatório. São formas silenciosas do Espírito Santo trazer discernimento. O silêncio ainda expõe o que realmente domina o coração. Quando nada acontece lá fora, você finalmente consegue ver o que está acontecendo dentro de você. É no silêncio que medos escondidos aparecem. É no silêncio que expectativas equivocadas são corrigidas. É no silêncio que desejos desalinhados são confrontados. Deus usa essa quietude para purificar a intenção antes de revelar a direção. Ele sabe que, se o coração não estiver alinhado, até mesmo a resposta certa pode virar confusão. E existe algo ainda mais profundo. O silêncio desperta a percepção espiritual. Ele te força a enxergar além das emoções e a depender do Espírito Santo para interpretar o que está sendo formado. Muitas respostas de Deus não chegam por palavras, mas por movimentos internos, por mudanças de percepção, por comportamentos que você deixa de repetir, por atitudes que passam a não fazer mais sentido. O silêncio é, muitas vezes, o lugar onde Deus prepara seus ouvidos espirituais para entender aquilo que Ele vai revelar depois. A vontade de Deus não é sempre anunciada. Muitas vezes ela é percebida, discernida, sentida de forma madura,
O silêncio te separa da dependência emocional e te aproxima da dependência espiritual. Ele te ensina a reconhecer Deus, não apenas quando Ele fala, mas quando Ele age de maneiras que os sentidos não captam. E antes de avançarmos, permita que essa verdade encontre espaço dentro de você. O silêncio não é o fim. Ele é o início de algo que Deus está moldando com precisão. Há respostas sendo preparadas, há caminhos sendo alinhados, há portas sendo posicionadas. E, enquanto isso acontece, Deus te chama a perceber que o silêncio não quer te afastar, mas te aproximar. Não quer te desanimar, mas te amadurecer. Não quer te confundir, mas te revelar o que você ainda não está pronto para ouvir em palavras. Agora que seu coração está mais sensível ao que Deus faz na quietude, podemos seguir para o próximo movimento deste entendimento espiritual. O silêncio que revela o coração, quando Deus responde purificando intenções. Existe um momento na caminhada espiritual em que Deus não responde com palavras, não responde com sinais externos e não responde com acontecimentos visíveis. Ele responde com silêncio. E esse silêncio, que muitas vezes parece abandono, é na verdade uma revelação profunda. O silêncio é o espelho onde Deus faz você enxergar aquilo que normalmente você evitaria olhar. Ele não fala nada porque, naquele momento, o que precisa falar é o seu próprio coração. A quietude divina revela intenções, expõe motivações e coloca diante de você a pergunta mais importante da jornada espiritual. Por que você quer o que está pedindo? Essa pergunta não vem para acusar, vem para purificar. Porque a vontade de Deus não se revela apenas para quem pede, mas para quem está disposto a ser moldado. E a purificação das intenções é um dos primeiros sinais de que o Espírito Santo está trabalhando no silêncio. Há pedidos que você faz movido por carência, não por propósito. Há clamores que nascem mais do medo do que da fé. Há buscas que estão mais ligadas ao controle do que à entrega. Há desejos que parecem espirituais, mas foram construídos sobre ansiedade, comparação ou insegurança. E Deus, por amor, silencia para que você consiga perceber esses lugares internos. Ele sabe que qualquer resposta dada sem antes purificar o coração se transforma em peso, não em bênção. A Bíblia mostra esse princípio na vida de Ana, no primeiro livro de Samuel. Durante anos, Ana orou por um filho. Houve longos períodos de silêncio. Houve dor. Houve espera. Mas antes de Samuel nascer, algo mudou dentro dela. Sua oração mudou. Sua postura mudou. A intenção por trás do pedido mudou. O texto revela que, após derramar sua alma diante de Deus, seu semblante já não era mais triste. Isso significa que algo interno foi curado antes da resposta externa chegar. Deus purificou seu desejo, alinhou suas intenções, transformou sua motivação. Só então a resposta veio. O silêncio criou um refinamento espiritual que preparou Ana para receber o que Deus já tinha determinado. Esse mesmo processo acontece com você quando Deus silencia para trabalhar na raiz, não apenas no pedido. É no silêncio que sua fé é examinada. É no silêncio que o Espírito Santo revela suas dependências emocionais. É no silêncio que ele mostra onde seu coração está ancorado. Você ora pedindo uma porta aberta e Deus silencia para revelar se sua motivação é propósito ou fuga. Você clama por uma resposta rápida e Deus silencia para mostrar se seu pedido nasce da ansiedade ou da obediência. Você pede vitória e Deus silencia para revelar se você realmente quer crescimento ou apenas alívio. A intenção diz mais sobre o futuro do que o pedido. Esse silêncio também expõe aquilo que precisa ser curado. Às vezes a vontade de Deus não se revela porque você ainda está preso a feridas que distorcem sua percepção. O silêncio revela onde a amargura ainda existe, onde o orgulho ainda domina, onde a comparação ainda machuca, onde a busca por aprovação ainda governa decisões. Não é Deus te ferindo, é Deus te mostrando, porque Ele só revela a direção quando o coração está em condições de entendê-la sem confundir propósito com emoção. E aqui existe um ponto essencial. Quanto maior o chamado,
mais profundo o silêncio. Deus não dá direção leve para coração pesado. Ele não revela futuro para quem ainda está preso ao passado. Ele não libera nova estação enquanto sua alma ainda está ancorada em expectativas antigas. O silêncio vem como preparação, não como punição. Ele te coloca cara a cara com você mesmo. Ele afasta distrações. Ele revela a verdade do seu interior. E quando essa revelação acontece, algo começa a se reorganizar dentro de você. Esse processo interior é o início da resposta divina. A mudança na intenção é o primeiro sinal de que Deus está te aproximando da vontade dele. De repente, aquilo que você pedia com tanta urgência já não dói da mesma forma. O que antes era desespero se torna confiança. O que antes era ansiedade se torna entrega. Você percebe que o pedido mudou de forma porque o coração mudou de lugar. Isso não é cansaço. Isso é discernimento. Isso é Deus. Isso é resposta. E quando perceber que algo dentro de você começou a mudar sem explicação, reconheça: a vontade de Deus já começou a se revelar. Não por meio de palavras, mas por meio de purificação. Não por meio de sinais externos, mas por meio da limpeza interna. O silêncio te aperfeiçoa para que a resposta não te perca. Ele te fortalece para que a bênção não te destrua. Ele te alinha para que o propósito não se torne motivo de queda. E para selar essa verdade no seu espírito, aqui está um pequeno momento de alinhamento interior. Inspire fundo, coloque uma mão sobre o peito e repita baixinho, com sinceridade: Senhor, purifica minhas intenções para que eu deseje apenas aquilo que vem da tua vontade. Quando o silêncio começa a revelar seu coração, saiba: Deus já começou a responder. A voz que não usa palavras, como o Espírito Santo dirige pela sensibilidade espiritual. Há momentos em que você pede a Deus uma resposta clara, direta, audível, algo que traga segurança imediata ao coração. No entanto, grande parte da direção divina não chega através de frases ou declarações explícitas. A vontade de Deus, muitas vezes, não se manifesta como uma voz externa, mas como um movimento interno. O Espírito Santo tem uma linguagem própria, uma forma de comunicar que não depende de som, mas de percepção. Ele fala em silêncios, fala em intuições profundas, fala em convicções que surgem sem explicação lógica. Fala em freios internos que impedem você de seguir caminhos que parecem promissores, mas não pertencem ao propósito. Essa comunicação invisível é uma das maneiras mais poderosas pelas quais Deus revela sua vontade. A maioria das pessoas espera algo grandioso e acaba ignorando exatamente onde Deus está falando. Elas esperam ouvir com os ouvidos, mas Deus está falando ao espírito. Elas querem uma voz audível, mas Deus está enviando discernimento. A direção divina raramente chega como espetáculo, ela chega como sensibilidade, uma sensibilidade que amadurece com o tempo, que se fortalece com a busca e que se afina à medida que você aprende a reconhecer o movimento do Espírito Santo dentro de você. Isso fica claro na história de Samuel. Ainda jovem, ele ouviu um chamado, mas não soube identificar. Ele correu até Eli, acreditando que aquela voz vinha de um homem, mas era Deus. A confusão inicial de Samuel revela algo fundamental. A voz de Deus nem sempre é imediatamente reconhecida, mesmo quando está clara no espírito. A maturidade espiritual não nasce da primeira experiência, mas da persistência em discernir. Deus chamou Samuel repetidamente até que ele aprendesse a identificar a origem daquela voz. Não foi a mensagem que mudou, foi a percepção. Assim também acontece conosco. Deus fala, mas é a sensibilidade que precisa despertar. Essa direção silenciosa do Espírito Santo se revela de diversas maneiras. Uma das mais profundas é a convicção interna. É aquela certeza suave que cresce dentro de você sem depender de argumentos externos. Você olha para uma decisão e sente, de forma quase inexplicável, que é o caminho certo. Essa certeza não nasce da lógica. Ela nasce da presença. Quanto mais você ora, mais essa convicção se fortalece.
Ela não desaparece com o medo, nem se desfaz com o passar dos dias. Ela permanece, é firme, é constante, é espiritual. Outra forma dessa voz silenciosa se manifestar é o alerta interior. É um freio que surge sem aviso. Algo parece bom demais para ser recusado, lógico demais para ser questionado, urgente demais para ser analisado. Mas, quando você tenta avançar, algo trava dentro de você. Uma inquietação específica, uma falta de paz, uma sensação de não siga. Esse tipo de direção não é emocional. A emoção é impulsiva. O Espírito Santo é preciso. A alma tenta convencer. O Espírito Santo tenta proteger. E muitas vezes, esse alerta silencioso é a forma mais direta de Deus impedir você de entrar em algo que poderia ferir sua fé, sua paz ou seu futuro. Existe ainda um terceiro movimento, o despertar interior. É quando, sem ouvir nada, você sente que precisa mudar. É como se uma nova estação espiritual estivesse começando dentro de você antes mesmo de se manifestar no mundo físico. O desejo de crescer, de buscar mais a Deus, de abandonar velhos hábitos, de sair de ambientes que antes pareciam normais, de romper ciclos que antes pareciam aceitáveis. Nada disso é coincidência, é direção. É movimento do Espírito Santo preparando você para algo maior. É importante ressaltar que essa voz silenciosa jamais usa a ansiedade como linguagem. Deus não fala pela pressa. Deus não guia pelo desespero. Deus não direciona pelo caos emocional. Quando a pressa domina, não é Deus. Quando a inquietação te desestabiliza, não é Deus. Quando a dúvida grita mais alto que a paz, não é Deus. O Espírito Santo conduz com firmeza, mas com mansidão. Ele conversa com você através da paz, não do pânico. Ele guia com clareza, não com confusão. Ele orienta com suavidade, não com agressividade emocional. E essa é a grande dificuldade para muitos, distinguir a própria mente da voz silenciosa do Espírito Santo. A mente é ruidosa, ela cria cenários, ela se alimenta do medo, ela reage às emoções. O Espírito Santo não. Ele sussurra ao coração com precisão, estabilidade e constância. Sua direção não causa colapso emocional, causa consistência. Sua orientação não gera impulsividade, gera equilíbrio. Sua presença não cria pânico, cria paz. Por isso, quando você começa a cultivar sensibilidade espiritual, percebe que Deus não precisa gritar para ser ouvido. Ele fala com leveza. Ele fala na repetição de um versículo que surge em momentos inesperados. Ele fala na tranquilidade que permanece mesmo em meio a lutas. Ele fala na hesitação que te impede de entrar em caminhos prejudiciais. Ele fala na clareza que nasce sem esforço. Ele fala no entendimento que chega sem desgaste. Ele fala no silêncio, mas fala. A vontade de Deus muitas vezes não é anunciada, é percebida. E quem aprende a reconhecer essa percepção passa a caminhar com mais segurança, mais sabedoria e mais proximidade com o Espírito Santo. Porque quando você aprende a ouvir a voz que não usa palavras, você nunca mais confunde o silêncio de Deus com ausência. Você aprende a ver revelação onde antes só via quietude. O movimento invisível, quando Deus age no oculto antes de revelar no visível. Existe um padrão espiritual que se repete ao longo de toda a Bíblia e continua ativo na sua vida hoje. Deus sempre começa a responder no invisível, antes de manifestar qualquer coisa no visível. Nada que Deus faz nasce no momento em que você vê. Quando a resposta aparece diante dos seus olhos, ela já estava sendo construída há muito tempo. Enquanto você espera sinais, Deus trabalha em silêncio. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o Espírito Santo está movendo detalhes que você ainda não consegue enxergar. A vontade de Deus quase nunca começa no cenário externo. Ela sempre começa no oculto. A história de José é um dos maiores exemplos disso. Tudo parecia vazio, confuso e doloroso na trajetória dele. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente preso, esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Aos olhos naturais, cada fase da caminhada de José parecia um atraso.
Cada silêncio de Deus parecia abandono. Mas enquanto José sofria, o céu estava alinhando cada peça do plano. Deus estava trabalhando em territórios que José não via. Estava usando pessoas que José não conhecia. Estava preparando posições que José não imaginava. Quando a promessa finalmente se manifestou, ficou claro que Deus havia trabalhado o tempo inteiro no invisível. O silêncio não era desistência, era construção. Esse padrão também acontece com você. Existem momentos em que você está orando e esperando algo concreto, visível e imediato. Mas Deus está operando em regiões que seus olhos não alcançam. Ele está transformando situações longe do seu alcance. Ele está movendo corações que você nem sabe que fazem parte da resposta. Ele está abrindo portas que você ainda não chegou perto de enxergar. Ele está desmontando armadilhas que você nunca soube que existiam. Ele está preparando caminhos que, quando se abrirem, farão você entender por que tudo demorou tanto. A ação invisível de Deus também age dentro de você, preparando sua coragem, fortalecendo sua fé e moldando seu caráter. A vontade de Deus não se manifesta em alguém que não está preparado para recebê-la. Por isso, muitas vezes, o Espírito Santo trabalha primeiro nas suas raízes. Ele te confronta, te amadurece, te limpa, te fortalece, te ensina, te afina. A resposta externa só pode vir quando a estrutura interna está capaz de sustentá-la. Deus não entrega algo para destruir, Ele entrega para elevar. E por isso, grande parte da obra dele acontece onde ninguém vê. Existe outro aspecto profundo dessa atuação no invisível. Deus responde enquanto você dorme. Enquanto o corpo descansa, o espiritual continua ativo. Historicamente, Deus deu revelações em sonhos, direções, avisos e confirmações durante a quietude da noite. Com José, marido de Maria, Deus usou o silêncio noturno para avisá-lo sobre Jesus. Com Jacó, Deus falou no descanso. Com Salomão, a sabedoria foi derramada enquanto ele dormia. Isso mostra que a ação de Deus não depende da sua atividade. Depende da soberania dele. Mesmo quando você não sente nada, Deus está agindo. O movimento invisível também acontece através de alinhamentos que só farão sentido no futuro. Uma conversa aparentemente casual, uma porta que não abriu, uma mudança inesperada, um caminho interrompido, uma amizade que surgiu do nada, uma oportunidade que desapareceu sem explicação. Nada disso é aleatório. O Espírito Santo administra esse fluxo invisível para que tudo se encaixe no tempo certo. Você não entende agora, mas o céu entende. Você não vê agora, mas Deus vê. Você não controla, mas Ele controla. E quando a vontade dele se revela, você percebe que cada detalhe silencioso fazia parte do plano. A maioria das pessoas só percebe que Deus estava trabalhando quando a resposta aparece, quando a cura chega, quando a porta abre, quando a mudança se manifesta. Mas a revelação verdadeira é entender que Deus já estava trabalhando muito antes. Saber disso muda tudo. Muda a forma como você espera. Muda sua postura diante do silêncio. Muda sua fé em meio à demora. Muda sua confiança em períodos de incerteza. Quando você entende que o Espírito Santo age no invisível, você deixa de interpretar a ausência de sinais como ausência de ação. Você aprende a confiar mesmo quando não entende. Existe uma maturidade espiritual que nasce exatamente desse ponto. Perceber que Deus não precisa te mostrar para começar a fazer. A vontade dele se revela primeiro naquilo que você não vê. E quando finalmente se manifesta, você reconhece que a espera foi parte da resposta. A demora foi parte da preparação. O silêncio foi parte da construção. A ausência de sinais foi parte da estratégia divina. Deus não se atrasa, ele se alinha. Ele move primeiro no oculto para depois revelar no aberto. E quando essa consciência se instala no seu coração, você passa a caminhar com mais descanso. A ansiedade diminui, a fé cresce, a pressa desaparece, o medo se desfaz. Porque você entende que Deus não depende do que é visível para agir. E que mesmo agora,
Enquanto você ouve estas palavras, algo está sendo movido no invisível a seu favor. Quando a porta não abre, o silêncio como proteção divina. Há momentos em que você se aproxima de uma oportunidade, faz planos, se prepara interiormente e acredita que finalmente chegou a resposta que você vinha pedindo. Você ora, pede confirmação, tenta discernir a direção e então nada acontece. A porta não abre, os caminhos não se movem, as circunstâncias permanecem imóveis e o silêncio de Deus parece ainda mais intenso. A sensação que surge é de frustração, confusão e até um certo sentimento de rejeição espiritual, como se Deus tivesse ignorado suas orações. Mas a verdade é que, em muitos casos, quando a porta permanece fechada em meio ao silêncio, isso não é demora, é proteção. A porta que não se abre é uma das formas mais sábias do Espírito Santo revelar a vontade de Deus. Porque ele enxerga o que você não vê, ele sabe o que você não sabe. Ele conhece camadas, intenções e consequências que você jamais conseguiria enxergar a partir da sua perspectiva limitada. Há caminhos que parecem seguros, mas não são. Há oportunidades que parecem bênção, mas carregam peso. Há vínculos que parecem promissores, mas roubariam sua paz. Há ambientes que parecem ideais, mas destruiriam sua identidade. E quando Deus não abre a porta, não é porque não quer te honrar, é porque quer te guardar. Esse padrão aparece claramente nas Escrituras. No livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo e seus companheiros tentaram entrar em certas regiões para anunciar o Evangelho, mas o Espírito Santo os impediu. Não houve aviso audível, não houve explicação detalhada, não houve sinal visível. Houve silêncio, houve impedimento, houve porta fechada. E mais tarde, percebeu-se que isso fazia parte de uma direção maior, mais estratégica e mais alinhada ao propósito que Deus tinha para eles. Às vezes o Espírito não permite, não porque é uma má escolha, mas porque não é a escolha certa. O céu vê adiante, o céu enxerga longe, o céu conhece o que os seus olhos ainda não alcançam. E isso também acontece com você. A oportunidade de emprego que parecia perfeita não avançou. A pessoa com quem você pensou construir algo se afastou. A mudança que você planejou não aconteceu. O projeto que parecia promissor não saiu do lugar. O relacionamento que você acreditava que era enviado por Deus foi interrompido. E você interpretou como perda. Mas Deus interpretou como livramento. Ele fecha portas com o mesmo amor que abre caminhos. Ele te protege de entrar em algo que não pertence à estação que você está vivendo, ou que não conduziria você ao propósito que ele estabeleceu. A porta fechada também revela onde está sua confiança. Muitos cristãos acreditam que confiar em Deus é apenas seguir quando ele abre caminhos. Mas confiar de verdade é permanecer firme quando ele não abre. É acreditar que o silêncio é intencional. É entender que a falta de movimento visível é um movimento espiritual. Deus não se atrasa. Ele te guarda. Ele te evita danos. Ele impede quedas que você nem sabe que estavam te esperando. A porta não abriu porque a mão de Deus estava segurando com firmeza aquilo que poderia ferir você. Também há momentos em que a porta fechada serve para realinhar a sua busca. Talvez você tenha colocado seu foco em algo que não era essencial. Talvez você estivesse tentando forçar um caminho por medo, pressa ou insegurança. Talvez estivesse insistindo em algo apenas porque tinha medo de ficar parado. Deus usa a porta que não se abre para redirecionar sua atenção, para mostrar que ele tem outro caminho, uma rota que talvez você ainda não considerou, uma alternativa que você não enxergou, uma direção que só fará sentido mais tarde, mas que já está preparada no céu. Outro ponto importante: a porta fechada te afasta de decisões impulsivas. Quando algo não avança, você é forçado a parar, refletir e discernir. Esse tempo de pausa é espiritual. É nesse tempo que Deus afina sua percepção, fortalece sua maturidade e alinha seu coração para aquilo que realmente pertence à sua vontade. O silêncio protege você da pressa.
E a proteção na pressa vale mais do que qualquer resposta imediata. A porta que não abre também revela a fidelidade de Deus. Porque se Ele permitisse que você entrasse em certas situações apenas para aprender depois que se tratava de um desvio, isso poderia custar anos de restauração. Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer te manter inteiro. Ele não quer apenas te dar algo. Ele quer garantir que aquilo que te dá venha na hora certa, no lugar certo e com as condições certas para te elevar, não para te destruir. Por isso, quando o silêncio se combina com a porta fechada, não interprete como abandono. Interprete como cuidado. A porta que não se abre está te direcionando para a porta que vai se abrir. E quando essa porta se mover, você vai perceber que tudo o que permaneceu bloqueado fazia parte do plano mais amoroso que Deus já escreveu para você. A inquietação que se levanta, quando Deus usa o desconforto santo como direção. Há momentos na vida em que você tenta seguir adiante, mas algo dentro de você simplesmente não acompanha. A mente tenta justificar, o coração tenta insistir, mas o espírito não encontra descanso. Essa inquietação suave, porém persistente, é um dos sinais mais profundos de que Deus está revelando sua vontade no silêncio. Não é ansiedade, não é medo comum, não é insegurança emocional. É um desconforto santo. É o Espírito Santo agindo nas raízes da sua percepção para te impedir de entrar em caminhos que parecem bons, mas não pertencem ao propósito que Ele preparou para você. Essa inquietação não grita, mas também não desaparece. Ela volta quando você tenta reprimi-la. Ela cresce quando você tenta forçar uma decisão. Ela se manifesta sempre que você insiste em seguir por um caminho que Deus não planejou. É um sinal interno que, muitas vezes, fala mais alto do que qualquer palavra audível. O Espírito Santo usa essa sensação para proteger, redirecionar e revelar que há algo ali que não combina com o plano do céu. Ele te incomoda porque te ama. Ele te inquieta porque te guarda. Ele perturba a alma porque não quer ver você preso ao que não te pertence mais. A Bíblia mostra isso de forma clara na história de Jonas. Antes de qualquer tempestade, antes de qualquer grande acontecimento, Jonas já carregava dentro de si um desconforto. Ele sabia que estava fugindo da vontade de Deus. Ele sabia que sua decisão não carregava paz. Ele sabia que estava indo na direção contrária do propósito, e quanto mais tentava justificar seu caminho, mais o desconforto crescia. O movimento externo só aconteceu depois que o interno já havia sido ignorado. Assim acontece também com você. O Espírito Santo fala primeiro dentro, e só depois o exterior confirma. Essa inquietação divina aparece em várias áreas da vida. Pode surgir quando você tenta manter um relacionamento que está desalinhado com a sua identidade espiritual. Pode surgir quando você considera aceitar uma proposta que parece perfeita, mas carrega algo que não te deixa em paz. Pode surgir quando você tenta permanecer em ambientes que drenam sua fé, sua energia e sua esperança. Pode surgir quando você insiste em hábitos que já não combinam com o que Deus está construindo dentro de você. Em todos esses casos, a falta de paz não é um problema emocional, é um aviso espiritual. Esse desconforto santo também te ajuda a perceber quando um ciclo já terminou. Às vezes, Deus está chamando você para um novo nível, mas a mente tenta segurar aquilo que já deveria ter sido colocado nas mãos dele. A inquietação aparece para te lembrar que você não pode permanecer onde Deus não está, mais te moldando. Ela aponta para a mudança antes da mudança acontecer. Ela te empurra para crescer. Ela limpa o terreno interno para preparar o caminho da próxima estação. É importante entender que essa inquietação não nasce para te destruir. Ela nasce para te preservar. A vontade de Deus nunca produz confusão. Aonde não há paz, Deus está revelando algo. Quando a decisão é dele, o coração encontra descanso. Quando não é, o espírito avisa. A paz é confirmação. A inquietação é proteção. E aprender a distinguir essas duas vozes muda completamente a forma como você toma decisões. Você deixa de agir pela lógica
e passa a agir pela direção. Você deixa de ser guiado pelo medo e passa a ser guiado pela sensibilidade espiritual. E neste exato momento, se algo dentro de você está sendo tocado, se você sente que Deus está trazendo clareza, alinhamento ou revelação através desse desconforto santo, faça parte desse movimento espiritual, declarando nos comentários: eu escolho o caminho de Deus. Não é apenas uma frase, é um posicionamento, é uma semente de obediência plantada no coração. É uma forma de declarar que você deseja a vontade de Deus acima das próprias preferências. Essa declaração gera força espiritual para permanecer no propósito mesmo quando o silêncio confunde. Quando você aprende a honrar essa inquietação, você nunca mais caminha perdido, porque ela não é fraqueza. Ela é bússola, é sinal, é direção, é Deus te chamando para onde sua alma será fortalecida e sua fé será ampliada. A paz que confirma, quando Deus fala através do descanso interior. Há um tipo de paz que não pode ser fabricada pela mente, nem construída pelas circunstâncias. Uma paz que não depende do que está acontecendo ao redor, mas do que o Espírito Santo está realizando dentro de você. Essa paz é mais do que uma sensação agradável. Ela é direção. Ela é confirmação espiritual. Ela é o selo silencioso de Deus sobre decisões, caminhos e escolhas que pertencem à sua vontade. Quando essa paz aparece, ela se torna um testemunho interno de que o céu está alinhado com aquilo que você está discernindo. E quando ela não aparece, é um alerta sutil, porém firme, de que algo está fora do propósito. A paz que vem de Deus não é emocional. Ela não é resultado de controle humano. Ela não se forma quando tudo está do jeito que você quer. Ela não nasce da ausência de desafios. Ela nasce da presença divina. Por isso, a paz que confirma não desaparece quando surgem obstáculos. Ela permanece. Ela sustenta. Ela te mantém firme, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Ela é estável enquanto o mundo ao redor balança. Essa paz não é frágil. Ela é firme. Não é passageira. É profunda. Ela é o tipo de paz que Jesus demonstrou quando dormiu no barco durante a tempestade, descrita nos evangelhos. Todos estavam desesperados, mas Jesus permaneceu em descanso. Isso não era indiferença, era discernimento. Ele sabia que o propósito estava definido, então a paz se tornou evidência. É exatamente assim que o Espírito Santo revela a vontade de Deus para você no silêncio. Quando a decisão é alinhada ao céu, a paz se instala de um jeito que você não consegue explicar, mas não consegue negar. É uma tranquilidade que não faz sentido natural. É um sossego interno que acalma pensamentos, estabiliza emoções e fortalece o espírito. Mesmo quando o cenário externo parece incerto, essa paz informa que você está no caminho certo. É como se Deus estivesse dizendo: siga sem medo, estou aqui. Da mesma forma, quando algo não pertence à vontade de Deus, essa paz não aparece. Mesmo quando tudo parece lógico, favorável e atraente, o coração não descansa. Uma inquietação permanece. Um incômodo insiste. Uma sensação de travamento espiritual te impede de avançar com convicção. Não importa quantas vantagens o caminho ofereça, a ausência dessa paz é suficiente para revelar que Deus não está ali. E ignorar essa ausência é uma das maiores causas de frustrações espirituais. Muitas pessoas confundem a ausência de paz com medo do novo, mas o medo é barulhento. A falta de paz é silenciosa. O medo se manifesta como ansiedade. A falta de paz se manifesta como um desalinhamento interno. O medo tenta te paralisar. A falta de paz tenta te alertar. Por isso, discernir a diferença entre essas duas coisas é essencial. O Espírito Santo não trabalha com pânico. Ele trabalha com clareza. Ele não te lança no desconhecido sem te dar segurança. Ele te conduz, e a paz é a confirmação de que Ele está liderando seus passos. A paz que confirma também tem uma característica profunda. Ela permanece mesmo quando a mente tenta questionar. Você pode até sentir dúvidas momentâneas, mas o espírito permanece estável. Você pode enfrentar oposição,
mas o coração continua firme. Você pode não ter todas as respostas, mas não perde o descanso. Essa paz não precisa de garantias humanas, porque ela é uma garantia divina. E quando você a reconhece, consegue caminhar com coragem, mesmo em meio ao silêncio de Deus. Jesus disse aos discípulos: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou." Essa paz não era emocional, não era circunstancial, era espiritual, era direção, era identidade, era manifestação da vontade de Deus operando dentro deles. Da mesma forma, quando você encontra essa paz, é porque o Espírito Santo está revelando que a decisão, o caminho ou o movimento pertence ao propósito de Deus. Essa paz é uma luz acesa dentro da alma, um farol interno que aponta para o que é seguro, saudável e alinhado ao céu. A paz que confirma também te protege depressa. Ela não acelera seu coração para agir no impulso. Ela te dá ritmo, te dá equilíbrio, te dá discernimento para diferenciar oportunidades de tentações, para diferenciar promessas verdadeiras de distrações emocionais, para diferenciar portas abertas por Deus de portas abertas por circunstâncias. A paz faz isso. Ela separa o que é divino do que é conveniente. Ela revela o que é eterno no meio do que é passageiro. E existe algo ainda mais profundo. Quando essa paz aparece, ela fortalece a confiança no processo. Você deixa de se desesperar pela resposta imediata. Você aprende a caminhar com calma. Você aprende a confiar no tempo de Deus. Você aprende a obedecer mesmo sem entender todos os detalhes. A paz te ensina paciência, te ensina equilíbrio, te ensina rendição. E ao longo do caminho, essa paz se torna um testemunho ainda mais forte do que muitas palavras audíveis. Quando você reconhece essa paz como direção, sua vida espiritual ganha uma nova profundidade. Você deixa de pedir sinais apenas externos e passa a valorizar o testemunho interno. Você deixa de exigir respostas audíveis e passa a discernir o que o Espírito Santo está revelando no silêncio. A paz se torna um mapa. A paz se torna uma bússola. A paz se torna o fogo que ilumina o caminho quando nada ao redor parece claro. E é essa paz que, neste momento, Deus está despertando dentro de você. Uma paz que confirma, uma paz que direciona, uma paz que revela a vontade dele sem usar palavras. O tempo que ensina, como Deus usa a espera como resposta. Há períodos na vida em que você ora com sinceridade, busca com intensidade e clama com fé, mas nada muda ao seu redor. O tempo passa, os dias se acumulam. As circunstâncias permanecem exatamente iguais, e o silêncio de Deus parece ainda mais profundo. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, esse aparente atraso não é negligência divina, é estratégia espiritual. O tempo de espera não é um intervalo ocioso. Ele é um processo ativo em que Deus molda, ajusta e prepara você para receber aquilo que Ele já determinou. O silêncio prolongado é uma resposta, porque o Espírito Santo usa a própria passagem do tempo como ferramenta para revelar a vontade de Deus. A espera não é castigo. A espera é um instrumento de transformação. Deus não atrasa porque quer dificultar sua jornada. Deus permite a espera porque sabe que há versões suas que precisam morrer para que a promessa possa viver. A espera expõe atitudes, revela motivações, cura feridas e amadurece a fé. Ela te confronta com sua impaciência e te ensina a confiar no ritmo divino. Quando Deus parece demorar, é porque Ele está trabalhando em áreas que você ainda não enxergou. A espera é o ambiente onde Ele prepara o seu interior para aquilo que está preparando para você no exterior. A história de Abraão e Sara ilustra isso de forma poderosa. Deus prometeu um filho. A promessa era clara, direta e verdadeira. Mas o cumprimento dessa promessa levou anos. Eles enfrentaram o silêncio, o tempo, a sensação de atraso, a dúvida, o questionamento interno. Mas enquanto esperavam, Deus estava fortalecendo a fé de Abraão, moldando seu caráter e preparando sua identidade como pai de multidões. A promessa não era apenas sobre o filho, era sobre quem Abraão se tornaria antes da promessa se manifestar.
Deus não entrega aquilo que você pede antes de construir em você aquilo que você precisa ser. A espera também revela seus vínculos. Quando tudo ao redor parece parado, você descobre onde realmente está ancorada a sua fé. Muitas pessoas confiam em Deus apenas quando percebem movimento, mas a fé que cresce no silêncio é a fé mais sólida. É a fé que confia mesmo quando não vê. É a fé que permanece mesmo quando não entende. É a fé que descansa mesmo quando não sente. A espera te separa da dependência emocional e te aproxima da dependência espiritual. Ela te ensina a caminhar não pelo que é visível, mas pelo que Deus já falou ao seu espírito. A espera também é um filtro divino. Coisas que antes pareciam essenciais começam a perder importância. Planos que você acreditava que eram perfeitos começam a parecer pequenos diante daquilo que Deus começa a revelar dentro de você. O tempo limpa sua visão. Ele remove ilusões. Ele reduz impulsos. Ele fortalece discernimento. Ele te salva de decisões erradas que você tomaria se Deus tivesse dito sim muito cedo. Quantas vezes você só percebe depois que foi livramento o que na hora pareceu atraso? Outra verdade profunda é que Deus usa a espera para alinhar você ao tempo dele. A promessa pode estar pronta, mas talvez você não esteja. Ou pode ser o contrário. Você está pronto, mas outras peças da promessa ainda não se movimentaram. Pessoas envolvidas ainda precisam ser preparadas. Portas ainda precisam ser posicionadas. Processos ainda precisam ser finalizados. Deus trabalha com o tempo como um maestro que não erra o compasso. Nada acontece antes ou depois. Acontece no momento perfeito. O silêncio prolongado também te ensina a não confundir movimento com propósito. Há pessoas que fazem muito barulho, mas não avançam em nada. E há pessoas que parecem imóveis, mas Deus está edificando profundamente dentro delas. Quando você aprende a valorizar esse tempo divino, deixa de comparar seu processo com o processo de outros. A velocidade do outro não define o valor da sua jornada. Cada história tem seu ritmo. E Deus não mede seu progresso por rapidez, mas por profundidade. E existe um aspecto ainda mais transformador. A espera te prepara emocionalmente para lidar com a bênção. Há vitórias que exigem maturidade para não se tornarem fardos. Há oportunidades que exigem estabilidade para não se tornarem quedas. Há posições que exigem sabedoria para não se tornarem laços. Por isso, Deus usa a espera para fortalecer suas fundações internas. Ele constrói paciência, caráter, disciplina, resiliência, sensibilidade espiritual e confiança. A promessa chega quando você se torna a pessoa que consegue sustentar aquilo que pediu. Toda espera tem propósito. Toda espera tem intenção. Toda espera tem ensino. O tempo que parece lento aos seus olhos é rápido para Deus. O que parece demora é preparação. O que parece silêncio é movimento. Quando Deus te faz esperar, Ele não está te negando. Ele está te moldando. Ele está te amadurecendo. Ele está te aproximando do cumprimento da sua vontade de uma forma que você ainda não consegue imaginar. Quando você aprende a ouvir o silêncio de Deus, tudo dentro de você muda. Chega um momento na jornada espiritual em que você finalmente percebe que o silêncio nunca foi ausência, nunca foi abandono, nunca foi indiferença. O silêncio sempre foi linguagem, sempre foi direção, sempre foi cuidado, sempre foi preparação. Quando essa compreensão se instala dentro de você, algo profundo começa a acontecer. Sua relação com Deus muda, sua forma de esperar muda, sua percepção espiritual se amplia e sua vida inteira passa a caminhar em outro nível de discernimento. O silêncio que antes parecia vazio, agora se torna sinal. O silêncio que antes parecia castigo, agora se torna proteção. O silêncio que antes parecia demora, agora se torna estratégia divina. Você começa a enxergar Deus onde antes só via estagnação. Começa a reconhecer movimentos internos onde antes só percebia frustração. Começa a perceber que cada sensação, cada porta fechada, cada inquietação, cada paz profunda e cada demora aparente
carregavam uma revelação da vontade de Deus. Quando você aprende a ouvir o que Deus diz sem palavras, sua fé deixa de ser infantil e passa a ser madura. Você já não depende de sinais visíveis para acreditar. Já não precisa de respostas imediatas para permanecer. Já não exige explicações para confiar. Você aprende a caminhar guiado pelo testemunho interior do Espírito Santo, e isso transforma completamente a maneira como vive. Sua alma deixa de reagir às circunstâncias e passa a responder ao que Deus está fazendo dentro de você. O externo deixa de governar o interno. O céu passa a governar sua visão. E é exatamente aqui que a vontade de Deus começa a se tornar clara. Porque a revelação não acontece apenas quando Deus mostra algo, mas quando você está preparado para entender o que Ele revela. O silêncio te ensinou a discernir. O silêncio te ensinou a descansar. O silêncio te ensinou a confiar. O silêncio te ensinou a esperar sem perder a fé. O silêncio te ensinou a ouvir Deus, onde a maioria das pessoas só ouve vazio. Agora você vê. Agora você sente. Agora você percebe. Agora você reconhece que a direção divina nunca esteve distante. Apenas estava acontecendo de um jeito diferente. O Espírito Santo, que te guiou pela purificação das intenções, pelo discernimento silencioso, pelo movimento invisível, pela porta fechada, pela inquietação que protege, pela paz que confirma e pelo tempo que ensina, agora te conduz a um lugar novo, o lugar onde você não teme mais o silêncio. Você o abraça, porque sabe que é nele que Deus trabalha com mais profundidade. Sabe que é nele que Deus revela com mais clareza. Sabe que é nele que Deus te prepara para aquilo que está por vir. E à medida que essa compreensão se firma no seu coração, você passa a interpretar a vida com outros olhos. Aos olhos humanos, nada mudou, mas dentro de você tudo mudou. O silêncio se tornou parte da conversa. A ausência de sinais se tornou resposta. A demora se tornou construção. A inquietação se tornou bússola. A paz se tornou confirmação. A porta fechada se tornou proteção. O tempo se tornou mestre. E tudo isso junto se tornou revelação da vontade de Deus. E agora, com o coração mais sensível, mais maduro e mais atento ao mover do Espírito, você está pronto para dar o próximo passo. Um passo simples, mas poderoso. Um passo que fortalece não apenas a sua fé, mas também o propósito deste espaço de mensagens e reflexões guiadas por Deus. Se esta palavra encontrou um lugar na sua alma, se te ajudou a perceber o que Deus está fazendo no seu silêncio, permita que ela alcance outras vidas também. Curta este vídeo como um ato de fé. Compartilhe com alguém que precisa desta direção. E inscreva-se no canal para continuar caminhando em uma jornada de profundidade espiritual, revelação e intimidade com o Espírito Santo. Que o Deus que fala no silêncio conduza seus passos, fortaleça seu espírito e acenda em você a capacidade de reconhecer sua voz mesmo quando ele não usa palavras.